voltamos com o Horizonte Debate. E hoje falamos sobre a liberdade de imprensa e expressão no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, qual é a função dessas instituições representativas, intermediárias entre os poderes, o povo e o exercício do poder democrático? Participe pelo nosso WhatsApp no 996428473. Diga o que você pensa. Estamos polarizados? Estamos equilibrados? O que você tem pensado sobre isso? É para caçar o Gilmar Mendes mesmo lá em Lisboa e ficar enchendo a paciência dele? Tem que acabar com o Supremo com um cabo e um soldado? Ou não? É preciso garantir a instituição e, ao mesmo tempo, garantir liberdade de expressão. Rafael, tem que fechar? Tem que chamar o Jeep lá? Não, não pode de forma nenhuma. Isso é um perigo e talvez os ataques, esses ataques que a gente comentava no bloco passado sobre o Supremo Tribunal Federal, tem esse intuito de desmoralizar perante a população. Então, como discursos reiterados, a gente começa a ver essa relativização da importância das instituições no Brasil de uma forma muito grande. A gente não precisa mais deles. Nós mesmos podemos tomar conta disso tudo. Pois é, mas antes de caminhar para essa pauta, o que está bacana no programa de hoje é que duas jornalistas e um professor de Direito, eu tenho tentado fazer uma costura de opiniões a respeito de temas diversos. Isso aí que você colocou, eu quero passar para a Mauro e para a Alessandra com relação à produção de rede social. Mas, Mauro, como que é possível defender uma instituição quando ela mesma produz fogo contra si própria? Pois é, está faltando inteligência, porque as redes sociais estão sendo usadas para, vamos dizer assim, lixar a paciência dos responsáveis pelas instituições. Como todo mundo é humano e tem seus limites de humor, vamos dizer assim, de tolerância, de aceitação, nós não temos muito treino de convivência democrática, de convivência aberta ao conflito de ideias, né? Então, todo mundo fica querendo que todo mundo pense igual e é preciso educar a população para ouvir os contrários sem achar que o contrário é inimigo. Ele é apenas o contrário, é apenas aquela pessoa que diverge, mas ele não é inimigo. Rafael, me ajude nessa. O Steven Levetsky, quando você esteve aqui conversando, inclusive, com o Vitor Luquezzi, Vitor, um abraço. O Vitor, que é presidente do PSL Jovem, membro do MBL em Belo Horizonte, eu me preparei lendo o ótimo livro Como Morrem as Democracias, do Steven Levetsky. E ele ia dizer exatamente o que a professora Maura estava colocando. Quando um chama de golpista e o outro chama de fascista o tempo inteiro, eles se agridem o tempo inteiro, aí morre a democracia. As democracias não morrerão mais através dos canos das tropas, como aconteceu em 64. As democracias morrerão por si mesmas dentro dessa polarização que não coexiste. As opiniões diversas não existem. Mas, Alessandra, como que é possível essa democracia existir quando Donald Trump, o jornalista do New York Times, levanta a mão, Donald Trump claramente contra o New York Times, o jornalista levanta a mão e ele diz assim: eu não respondo para fake news. Ou quando Donald Trump produz no Twitter material o tempo inteiro, pretensamente escrevendo para o público que votou nele. Como que é possível a imprensa existir nesse embate polarizado e também aonde o líder ele comunica diretamente com o público? Como que é pensar isso? E eu acho que essa coisa do líder comunicar diretamente com o público é uma marca dos últimos tempos. A tentativa de eliminar a imprensa como a porta-voz, uma das instituições que pode ser porta-voz do cidadão. A gente não quer monopólio de nada, nem disso, mas a imprensa é muito importante nesse caminho. E tem tido uma ação sistemática de uso das redes sociais para diminuir, desmerecer e desqualificar a imprensa e fazer esse contato direto. Hoje em dia a gente vê no Brasil, tudo que sai na imprensa, os governantes muitas vezes, eles não contestam informação. É fake news, é fake news, é fake news. E muitas vezes não é. A maioria das vezes não é fake news.
mas desqualifica dessa maneira e parte para o ataque. Então, isso que a gente vê hoje em dia. A gente vê uma imprensa atacada de todos os lados, pela esquerda e pela direita. A gente vê o jornalista com dificuldade de sair na rua, numa passeata de esquerda, numa passeata de direita. Você vê todas as notícias sendo desqualificadas. Não adianta você dizer que é fake news, ninguém acredita, muitas vezes não acredita. Não adianta provar que é fake news, que também não acredita. Então, a gente está caminhando para um rumo muito, muito perigoso, que nada mais é verdade, ninguém sabe mais o que é. Então, agora, o que é, Rafael e Maura, esse abismo que a Alessandra está colocando? O que é esse perigo? O perigo é de que você monopolize, você crie um regime autoritário sem necessariamente usar força. Rafael, aí eu não entendi. Guerras híbridas. Aí eu não entendi. Talvez o telespectador também não. Não falam tanto contra a Venezuela, que a Venezuela é uma ditadura, que o Supremo lá ele sempre está de acordo com as determinações de Nicolás Maduro, que a imprensa lá está sempre vindo... Eu não entendo. Então, são pessoas que estão buscando aquilo que elas mesmas criticam? Eu penso que o poder deve ser algo muito bom. Por isso as pessoas querem se manter nele. E nós estamos vivendo um período de transformação social onde estão se descobrindo novas formas de permanência, novas formas de dominação. E o Poder Judiciário tem sido usado para isso muitas vezes. Nós tivemos, nos últimos 5, 6 anos, mais de 400 ações no Brasil inteiro requerendo a retirada de material da internet. Isso que foi feito na questão do antagonista, nós tivemos 400 pedidos no Brasil nos últimos 4 anos, em que 92 foram concedidos. Então, nós estamos vivendo um período em que o Poder Judiciário tem contribuído para a censura. Agora, Maura, Rafael, Alessandra, eu peço licença e desculpa, porque enquanto a gente está conversando, alguém sem educação está olhando no celular. Estou olhando no celular porque eu sei que é a sua comunicação comigo. Olha que bacana, Maura, eu acho que com base no que a Alessandra estava dizendo. Boa noite. Vocês acreditam que os poderes estão vivendo uma crise existencial? A Aline Oliveira, lá de Juiz de Fora. Já está frio aí em Juiz de Fora? Aqui em Belo Horizonte ainda não está, não, Aline. Maura, os poderes estão com uma crise existencial? Uma pergunta freudiana, heideggeriana dessa vez. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de desconstrução. As pessoas querem desmoronar tudo sem ter uma alternativa para substituir o que elas estão destruindo. Querem destruir pessoas, instituições, a democracia. E para o quê? Quando a gente propõe desconstruir alguma coisa, a gente deve ter um modelo, deve ter uma alternativa para substituir. Senão nós vamos cair naquela história lá do nazismo, que assim, você repete uma mentira 500 vezes, as pessoas vão acreditar nela. No final, ela vai virar uma verdade. A Eliane Bruno, É o País, colocou agora um novo termo, que até proponho para a gente poder fazer. Conversava com a Ana e com a Sara, nossas produtoras, que é a self-truth, a auto-verdade. Alessandra, a gente nem entendeu ainda o post-truth, a pós-verdade, já tem uma outra coisa que é a self-truth, que é a auto-verdade. Ou seja, o sujeito, ele passa a não consumir mais o material da imprensa, Alessandra. Ele passa a consumir o material da rede social que diz exclusivamente dentro do ponto de vista dele. Ou seja, se você votou em Fernando Haddad, você segue a página do PSOL, você segue a página do próprio Haddad. Se você votou no Bolsonaro, você segue a página do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. E aí você se alimenta apenas de um viés acreditando na auto-verdade. Qual que é o prejuízo, Rafael, Maura e Alessandra, disso? A gente vive numa bolha, né? O que eu acho que tem acontecido hoje, a gente vive numa bolha. Então, dentro da sua bolha, é só... E, na verdade, isso nem é uma coisa muito natural. As próprias redes sociais, elas traçam o seu perfil e direcionam toda a informação para o tipo que você pensa. Então, a gente não tem mais hoje o pensamento divergente, isso é muito negativo. A gente não tem uma outra visão de nada. Agora, isso tudo, gente, não acontece por acaso. Você falou desse livro Para que Morrem as Democracias. Eu queria dizer do livro sobre as guerras híbridas, que eu estou terminando de ler e estou muito chocada, porque foi um livro escrito em 2013 e que, se a gente tirar o contexto social, foi escrito por um
por um russo sobre a disputa lá da Primavera Árabe. Se a gente tirar o contexto, é o que a gente vive agora. É isso, é a self-truth, a sua verdade absoluta, esse uso das redes sociais para desconstruir os poderes, as instituições e, assim, e uma maneira de você atuar geopoliticamente para conquistar um poder sem precisar mover um tanque e usar nenhuma bala. Você agora, desestabiliza as democracias, Maura, fragilizando as instituições. Maura, Rafael, quando você se apresenta como sindicalista, a gente sabe que lá em 2016, com a vinda de Michel Temer ao poder e a reforma trabalhista e a diminuição do poder dos sindicatos, como que é receber a crítica assim, você é comunista, você é petista porque você é sindicalista? Na verdade eu até sou comunista mesmo. Mas é isso mesmo, é tipo um padrão, né? Então você precisa ser eliminado. É sindicalista, é comunista, é gaysista, é todos os istas que você imaginar na vida e acabou. E quem pensa diferente de você, às vezes, não quer nem tabular uma conversa. Eu acho isso negativo. Porque eu tenho mesmo as minhas opiniões, mas eu prezo sempre pelo diálogo. Eu acho que a maneira melhor da gente chegar num consenso é debatendo de maneira clara, objetiva, sem ataque pessoal, civilizado. E é o que está faltando, infelizmente, muito. Eu sou bastante atacada nas redes sociais, no privado principalmente, porque além de tudo a gente é mulher, né? E mulher é sempre um alvo mais visado desses ataques. Eu não respondo, ignoro, mas eu acho ruim, né? Eu acho que a gente tem que ter um debate mais elevado nesse quesito. E a gente precisa conversar, o Brasil precisa hoje conversar. Perfeito. As pessoas precisam conversar. Professora Maura, deixa eu voltar no terceiro bloco, aí a senhora vai ter tempo para a gente poder conversar mais um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo. O que você está pensando e dividindo conosco a respeito do que a Alessandra, Maura e Rafael estão dizendo. Fica com a gente, até daqui a pouco.